dia. Quero aqui agradecer mais uma vez, com muita alegria que estamos aqui na Comunhão Espírita de Brasília, fazendo esse programa que leva sempre palavras de consolo, de acolhimento, de esclarecimento em torno do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Estamos aqui eu, Mário e mais alguns colegas e irmãos nesse Comunhão no Lar, que vai ao ar todo domingo às 8 horas da manhã, com uma mensagem, como já falamos, em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nesse convite nós escolhemos esse livro, o Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido e saudoso Chico Xavier. Ele é um livro em que 1964 foi lançado, agora ele foi reeditado com a nova capa, em que na época comemorávamos os 100 anos da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por nosso Allan Kardec. Em que naquele momento, Emmanuel, coordenador espiritual de Chico Xavier, veio com essa proposta desse livro, titulado O Livro da Esperança. Por que Livro da Esperança? Porque o Evangelho Consolador nos trouxe a esperança, a imortalidade da alma, a importância desse autoconhecimento, a importância de sair da escuridão para viver, ter este farol que é a doutrina espírita. Aquele mar, quando está em toda a sua, muitas vezes numa tempestade à noite, ele precisa de um farol para que ilumine e lhe dê a direção. Então, esta é a doutrina esclarecedora. Ela é este farol na nossa vida, em que nos tirou do túmulo e nos colocou além do túmulo, do além-túmulo, na imortalidade do espírito, vivendo hoje no corpo do Wagner, aonde já teve vários corpos, já teve várias matérias. São as multiplicidades da vida. E cada vida é um momento de você se alimentar melhor através do conhecimento, do ser útil, do servir, do amar, do perdoar, de seguir nessa trajetória com os irmãos que nós escolhemos estar com eles, os nossos pais, os nossos irmãos consanguíneos e aqueles irmãos que adquirimos no decorrer de nossa caminhada, que são os amigos, aqueles verdadeiros amigos que ficam. E temos aquelas pessoas que passam pela nossa vida e nos ensinam em que possamos aproveitar este momento e não deixá-los, não deixar sem nenhuma mensagem, quando lembramos de pessoas que passaram pela nossa vida. E aqui, neste primeiro capítulo, Emmanuel, ele começa dizendo obrigado, Senhor. Sim, ele fala obrigado, Senhor. Há um século convidastes Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigistes ao povo no Sermão da Montanha, e desde-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer, nos deu, é o Consolador prometido, aquele que veio dizer o que ele não falava, não podia falar na época. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos traz a parte moral de Jesus. Sede perfeitos como meu Pai é perfeito no céu. Capítulo 17. As bem-aventuranças
Sedes misericordiosos, seis mães, brandos e pacíficos. As aflições, ele tratou as nossas aflições quando ele disse: vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados. Quem aqui não tem aflições? Quem aqui não está aflitos e sobrecarregados dos seus pensamentos, das suas aflições, das suas angústias? Porque eu vos aliviarei. O meu jugo é leve. Jugo é lei, é observância. E dentro dessa lei e dessa observância, se o jugo do Mestre, amado Jesus, amigo de todas as horas, o Consolador prometido, é leve, por que o meu jugo é tão pesado comigo? Por que eu me cobro tanto? Por que eu me trato debaixo de chicotes? Me arranho nos espinhos da vida e não busco levar a vida leve. Não a vida me levar. Não é essa que nós estamos falando. Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, nos trouxe as leis morais no livro dos Espíritos. A lei de amor, a lei maior de Deus. A lei de consciência, a lei do progresso, a lei de sociedade, a lei do livre-arbítrio, do pensar. Jesus nos mostrou a capacidade que temos de pensar, de agir, de buscar o melhoramento, não ficar presos às amarras do passado desta encarnação e do passado de outras vidas. Porque temos o passado desta vida presente. Wagner, com 60 anos, tem o passado dele, que chegou até aqui. Foi uma construção em que não cessa a construção de mais conhecimento, de uma felicidade que não é deste mundo, é do mundo espiritual, ela não cessa. Mesmo quando desencarnamos e vamos para o outro plano, ainda continuamos esse progresso. E quando ele fala aqui, primeiramente, que há um século que foi quando esse livro foi lançado, ele diz também: desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos a caridade e a fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas dos sentimentos. A esperança está ligada na fé, na disciplina, no servir, no amar, no doar. A oração de Francisco de Assis, ela diz tudo, que não sabemos nem, muitos dizem que nem foi ele que fez essa prece, que foi logo depois, em sua homenagem. Que eu possa amar para ser amado, que eu possa perdoar para ser perdoado, que eu possa servir. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Porque nós queremos só o perdão, mas não queremos perdoar. Nós queremos tudo para nós. Tudo é minha filha, minha esposa, meu amigo, é tudo meu. É o empoderamento dentro de uma polarização. É o empoderamento do ser humano. E Jesus veio para quebrar esse empoderamento da religião.
que éramos servos de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Porque como filho de Deus, eu tenho a herança divina que Joana de Ângeles nos traz em um livrinho desse tamanhozinho, Filhos de Deus. Um dia eu trago aqui. Em que ela fala que nessa herança de Deus que possamos buscar a essência divina, a centelha divina. Porque Jesus disse, valei-vos da vossa luz. E porque eu valer da minha luz, eu tenho que apagar a luz do outro. Para eu vencer, eu tenho que destruir o outro. Não podemos vencer juntos, caminhar juntos, brilhar juntos. Porque eu olho o outro como meu adversário e não como meu irmão. Porque ele está fazendo o melhor que pode dentro do conhecimento dele, dentro da evolução dele. Mas como disse Estevão a Abigail, quando estava sendo apedrejado por Saulo, um homem que fazia o que ele acreditava, fiel seguidor das leis de Moisés, que era mal interpretado. E ele ali no buraco sendo apedrejado, Abigail, sua irmã, noiva de Saulo, em que tudo se descobre ali naquele momento, em que ela cai numa tremenda tristeza, e ele olha para ela, firma o olhar, já sangrando, já em suas últimas palavras, e diga, não deseje mal a ele. Não queira mal a ele. Ele é apenas um fiel seguidor do que ele aprendeu. Ele, como eles falassem, ele está na sua evolução. Porém, tem o coração bom, é um bom homem, fiel seguidor de Moisés. Imagine quando ele conhecer Jesus. A gente não ama falar isso, profetizou? Ali ele já profetizou, ele já disse. Ele vai ter um encontro com Jesus e nesse encontro ele vai se transformar no vaso mais raro, que foi o que Jesus disse. Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus foi tão generoso em quando ele falou, Saulo, Saulo, por que me persegues? Meu filho, por que persegue seu pai? Deus Todo-Poderoso. Somos irmãos, Saulo. Venha proclamar o meu evangelho. Foi isso que ele quis dizer. Você é o meu vaso mais raro. Foi isso que ele quis dizer. Que ele disse para ele. E no você é o meu jarro mais raro, eu vou te preparar para esse evangelho. E mandou Ananias curar a sua cegueira. Cegueira, aquela que era espiritual. E nós estamos esperando o Ananias para curar a nossa cegueira espiritual? Porque não vai aparecer esse Ananias. A nossa cegueira espiritual, nós temos a oportunidade de nós mesmos sermos os nossos curadores. Como Jesus disse para a mulher que sangrava. A tua fé te curou. E Jesus fala isso para nós todos os dias. Wagner, a tua fé é a tua esperança. A solução para os seus problemas está na tua fé, na sua resignação, no seu fortalecimento espiritual através do conhecimento do Evangelho, à luz da doutrina espírita.
É disso que estamos falando. É de uma doutrina que nos esclarece, nos traz o consolo, mas nos diz dos nossos deveres, das nossas obrigações para com nós mesmos. Não adianta, nesse planejamento reencarnatório que temos da nossa vida, chegar aqui queremos planejar a reencarnação do nosso irmão. Queremos ser o condutor da vida dele, dizendo e determinando, o pior é isso, é determinando o que ele deve fazer. Não, porque o melhor para você é fazer isto. Eu sou dono da vida dele e do caminho dele. Sendo que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus nos esclarece, como diz André Luiz, em Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 3, o Sublime Visitante, ele diz que somos um mundo por si, que dentro da nossa característica, dentro da nossa essência, só o Pai Supremo tem poder sobre nós. Mas nós não. Queremos controlar a vida do nosso irmão. Olhamos o nosso irmão como adversário, como oponente. Aquele que vai dificultar o meu caminho. E quem dificulta o meu caminho, eu elimino, como Saulo fazia ao eliminar os cristãos. Não porque era um cara mau, mas era pelo entendimento que ele tinha. Tanto que através do Evangelho de Jesus, de anos de estudo, ele se tornou aquele que evangelizava os que não acreditavam em nada. E pacificava. E continuando nas suas aflições, ele diz: o mal que eu não quero, esse eu faço, mas o bem que eu quero, não faço. Porque estamos ainda na matéria, fragilizado pelo empoderamento da matéria. Pela busca do ter e não do ser. E é nesse compromisso em que Emmanuel, nesse livro, o livro da esperança, quando o Evangelho segundo o Espiritismo, essa codificação que nos esclarece, mais uma vez eu digo, que nos consola, que nos acolhe, que nos ampara e que nos traz o despertar da consciência e que nos dá a oportunidade de escolher uma das moradas do Pai. Sim, somos nós que escolhemos para onde vamos e sabemos de onde viemos e podemos, nesse presente aonde estamos, fazer um futuro melhor. E aqui Emmanuel, ele, nesse capítulo, Obrigado, Senhor, que é o capítulo em que abre esse livro em que vamos estudar aqui, ele está agradecendo a Deus, ao Senhor, pela codificação do Evangelho, segundo o Espiritismo. E ele diz, agradecemos-te esse livro em que nos induzes à fraternidade, ao trabalho, sim, ao trabalho. E ao trabalho aqui na matéria e ao trabalho quando desencarnamos. Porque estamos sempre trabalhando por nós. A compreensão e a tolerância, arrebatando-nos a influência do mal, pela certeza de tuas perentes consolações. É fantástico, né? Quer dizer, ele nos convoca a trabalhar, a sermos tolerantes, a indulgentes,
pacientes, amorosos, porque, ao contrário, como Jesus nos encontrou quando chegou aqui, nós tínhamos o olho por olho, o apedrejamento, um braço por um braço, um pé por um pé, um filho por um filho. E não possamos regredir e voltar a esta época. Que possamos ser indulgentes, benevolentes e perdão das ofensas. E ele vem e diz: obrigado, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações. Nas tarefas do cristianismo, Rede Vivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora, nos labirintos da obsessão e da delinquência, pelos que abraçam quais âncoras de apoio em caliginosas, quer dizer, em escuras, noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram os dias de aflição e desalento. Aí ele vai narrar aqui, por todos os espíritos que trouxe a mensagem da codificação. No livro dos Espíritos, no Evangelho, no livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Céu e Inferno, na Gênesis. E aqui ele está falando só da codificação do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas ele está por toda aquela equipe espiritual que se colocou à nossa disposição e nos trouxe esclarecimento, conhecimento. Nós temos essa ferramenta, que é aquela colinha da prova. Se estamos num planeta de provas e expiações, onde a escola é o planeta Terra e a sala de aula é a família, nós temos uma colinha, que é o Evangelho, é o livro dos Espíritos. É toda essa codificação, é o Pentateuco, como dissemos. Fora toda a literatura que nos esclarece. André Luiz, Emmanuel, Hermance Dufour, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala com muita clareza sobre a obsessão, dos problemas da obsessão aqui e quando estamos do outro lado, quando obsediamos e quando somos obsediados. Aí ele vem e fecha esse capítulo titulado Obrigado, Senhor. Ele diz: ó Jesus, no luminoso centenário de o Evangelho segundo o Espiritismo, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Permite, pois, agradecermos em prece a tua abnegação tutelar e elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que possamos repetir humildemente, reverentes: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui falando em teu nome. Obrigado, Senhor, por eu estar aqui te ouvindo. Sim, porque hoje é o Wagner falando, amanhã é o Mário, e temos outras pessoas, vários programas na comunhão. Mas ali quem está falando é o Evangelho de Jesus Cristo. Somos apenas mensageiros, carteiros, condutores da tua mensagem, em que buscamos, através do esforço, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sermos pessoas melhores. Porque quando eu me torno melhor, o ambiente que eu vou estar vai ser melhor. Porque eu vou levar luz, paz, tranquilidade, serenidade. Palavras de conforto, não palavras
que destroem, palavras que constroem, e buscando a mim mesmo, construindo esta caminhada com todos os meus irmãos. Pois quando eu cheguei na comunhão espírita e conheci essa doutrina, em que comecei aonde eu estava, adormecido, em que todos os irmãos que aqui trabalham, sempre gentis, me recebiam, conversam nas nossas rodas de conversa, nas nossas trocas de ideias, de aprendizado, a lei de sociedade, uma sociedade pura, uma sociedade onde o amor um dia vai prevalecer, o perdão será uma das moedas, a caridade, e teremos a observância da lei leve como o jugo de Jesus. Sim, amados irmãos, é com muita gratidão que eu recebi esse convite do Flávio, esse convite da Comunhão Espírita para integrar esta equipe deste programa Comunhão no Lar, que vai ao ar todos os domingos. E é com esse pensamento de gratidão, de obrigado, Senhor, que possamos encerrar esse programa de hoje, dizendo obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela oportunidade, obrigado por eu não desistir de mim mesmo, obrigado pela essa doutrina que esclarece, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, obrigado pela herança que eu trago de Deus, como filho de Deus, por mais essa encarnação, que possamos caminhar nesta evolução, nesta aprendizagem juntos, não olhando o outro como adversário, nem como oponente, mas como um irmão de caminhada, em que cada um está no seu progresso e na sua evolução. Possamos dizer obrigado, Senhor, e graças a Deus. Obrigado. Um grande abraço. Até o próximo Comunhão no Lar, que está nos canais da Comunhão Espírita. Não esqueçam de deixar suas notificações, ativar as notificações, seguir a nossa página, se inscrever, para que possa ali entrar no chat, deixar os seus comentários e divulguem, mande para um amigo, divulguem o Evangelho do Cristo. Sejamos esse que joga a sementinha. Um bom domingo para todos, uma boa semana e que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Muito obrigado a todos.